Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar a leitura de Jó, capítulo 1, de 6 a 22. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: "De onde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra", respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto." Então o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Estava ainda falando quando chegou outro e disse: "Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Este ainda falava quando chegou outro e disse: "Os caldeus divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Este ainda falava quando chegou outro e disse: "Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer a notícia." Então Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: "Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor." Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Que testemunho de fé viva é Jó. Esse último versículo resume tudo. Não cometeu pecado e nem se revoltou contra Deus. Porque desde o início da leitura só vem gente na casa dele com notícia ruim. Primeiro que acabou tudo que ele tinha de gado, de coisas, de bens. Depois desabou a casa em cima dos filhos, matou todo mundo. Só tragédia. Um após outro, entrando na casa de Jó, contando as tragédias que estavam acontecendo com ele. Ou seja, ele perdeu tudo e todos que ele amava. Todos os bens que ele tinha e
todas as pessoas que ele amava. Só sobrou ele. Satanás se colocou diante de Deus insinuando que se Deus permitisse que ele perdesse tudo, que ele não teria essa fé e essa fidelidade que ele demonstrava. Deus então deu a permissão a Satanás para fazer todo esse estrago na vida de Jó, para que a glória de Deus brilhasse ainda mais na vida daquele servo, que tinha uma fé viva, que nem perdendo tudo e a todos que ele amava, ele se revoltou, ele foi contra Deus. Sabe por quê? A raiz da fé de Jó não estava no que ele tinha, no que Deus tinha dado para ele. A raiz da fé de Jó não estava na família que Deus havia dado para ele. A raiz da fé de Jó estava no Senhor. Independentemente do que acontecesse com ele ou poderia acontecer, ele não se revoltou e não cometeu pecado. Nós precisamos pedir a Deus essa fé viva, minha gente. Precisamos desta fé viva de Jó, que mesmo no momento de tribulação, de dor, onde ele se penitenciou, rasgou as vestes. Veja que atitude bonita, Padre Bruno, diante de um grande sofrimento. E essa palavra, Salete, ela quebra um paradigma. O paradigma de pensarmos que, porque somos justos, fiéis a Deus, tementes a Deus, estamos sempre na igreja, né? Vivemos sim o que devemos viver, a vontade de Deus, mas que por conta disso não iremos passar pelo sofrimento. Exatamente. Esse era o paradigma daquele tempo, de pensar que a prosperidade, né, as bênçãos vinham somente por conta da fidelidade, que sendo fiel eu não passaria pelo sofrimento. Não é bem por aí. O sofrimento chega para todos. Para todos, sem exceção, e Deus não poupa ninguém. Não poupa ninguém. Mas também não abandona ninguém. Exato. Ele permite muitas vezes o sofrimento, sabendo também que nós temos sim capacidade de suportar o sofrimento a partir do momento que nós confiamos em Deus e ressignificamos o sofrimento. Exatamente. Jesus Cristo veio a este mundo para dar um novo sentido para o sofrimento. O sofrimento faz parte da humanidade, faz parte da nossa condição humana. Mas a partir do momento em que nós sabemos dar um novo sentido para o sofrimento em Jesus Cristo, aí sim nós seremos capazes de suportar o sofrimento e ter essa fé como a fé de Jó, que em momento algum blasfemou contra Deus, que em momento algum a palavra diz, né, que o inimigo diz que ele ia jogar na cara de Deus os seus sofrimentos. Não. Jó, aqui no final da palavra diz que era um amor sem interesse. Sem interesse. Jó amava a Deus desinteressadamente. Não era em benefício próprio que Jó amava a Deus, fazia as coisas para Deus, servia a Deus em benefício próprio. Ah, porque Ele vai me dar, ah, porque vai me proteger, ah, porque nada vai me acontecer. Que é isso? Ele amava a Deus porque Deus era Deus. Por isso que muitos acabam se decepcionando, perdendo a fé, se frustrando, porque fizeram de Deus, uma busca de Deus, uma barganha. Exatamente. Eu sou fiel se Deus me der isso. Eu vou à igreja, mas Deus tem que me dar isso. E não é bem por aí. E acaba se frustrando, se decepcionando, se amargurando, vivem com o coração amargurado, numa revolta contra Deus.
E uma coisa que me chamou a atenção, não foi Deus que deu esse sofrimento para Jó. Satanás pediu permissão para que a fé de Jó fosse testada. E Deus permitiu. Mas não foi Deus quem destruiu a casa de Jó, não foi Deus quem queria aquele sofrimento, mas Ele permitiu por um bem maior. Que no finalzinho dessa leitura a gente vai ver que Jó se manteve fiel até o fim da vida. E além de perder tudo, ele se mantinha como intercessor dos seus irmãos, dos seus amigos. E porque ele se manteve fiel no final da vida, Deus devolveu em dobro tudo que ele perdeu de bens e de família também. E algo que me chama muita atenção em todo esse livro de Jó é a sua paciência. Ele foi paciente no sofrimento. Sofreu muito, mas foi paciente. E a isso nós também precisamos aprender a ter paciência no sofrimento. E aproveitar também os momentos de sofrimento para crescer na fé. Não diminuir, Exatamente. mas crescer na fé. Nós precisamos crescer no sofrimento. Quando o sofrimento chega até nós, aí é o momento de nos submetermos mais ainda à vida de oração. É um tempo de crescimento. Por isso que o sofrimento, ele não é de tudo ruim. Claro, ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas quando o sofrimento bater a nossa porta, quando o sofrimento chegar, tenhamos a paciência e saibamos aproveitar esse momento de crescimento. Precisamos ter paciência, meus irmãos. O sofrimento ele não é eterno. O livro de Jó nos verifica isso. No final, Jó teve a sua retribuição porque foi paciente, soube passar o tempo da tribulação, soube passar o tempo do sofrimento, sem se desesperar e sem blasfemar contra Deus, manteve a sua fé firme, foi confiante e Deus o honrou. E é tão bonito porque ele tem a consciência de que nada era dele, nem a família, nada era posse de Jó, era posse do Senhor. Os filhos que ele tinha, a esposa que ele tinha, a família que ele tinha, era posse do Senhor. Antes era posse do Senhor. Antes de pertencer a ele, era posse do Senhor. Os bens que ele tinha consciência de que ele não veio ao mundo com esses bens. Tudo lhe foi confiado por Deus. Ele tinha essa consciência de que nada pertencia a ele. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Esta força só Deus poderia ter dado a Jó. De você, como também essa força Deus quer dar a você, diante das perdas que você já teve. Se você olhar a sua vida, diante das perdas que você já teve, o Senhor quer levantar você de toda a tristeza, de toda a amargura, de toda a angústia, de toda a revolta, e colocar em seus lábios e em seu coração o louvor, a gratidão. Deus me deu, mas Deus tirou. E veja que nem foi Deus quem tirou, mas Ele permitiu que tudo isso acontecesse para o crescimento de Jó, mas também para derrotar a Satanás, que estava cheio das ideias, achando que, se eu for lá e cutucar, quero ver se ele vai ter fé. Cheio de soberba, né? Achando que poderia ali tentar Jó e que Jó iria negar a Deus. Quantas vezes nós também passamos por tentações?
Exato. E são nesses momentos que nós vamos confirmando a nossa fé. Quando nós passamos pela tentação, pela provação, meu irmão, confirme a sua fé. Seja fiel a Deus na tentação, na provação. Não permita que o inimigo te humilhe dessa forma, dizendo a você que você não é fiel, dizendo a você que você é um fracassado. Não. É com a ajuda de Deus, é com a graça de Deus que nós somos fiéis. Por isso, confirme a sua fé, sendo fiel no momento da provação, no momento da tentação. Quando tudo está bom, é fácil louvar. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé no momento da provação, no momento do desafio, no momento do fracasso também. E como que nós exercitamos? Louvando em meio ao sofrimento, bendizendo a Deus em meio também ao fracasso. E é um exercício, a oração é um exercício. E todo exercício exige um esforço, e um grande esforço da nossa parte. Nós precisamos também nos esforçar. Não podemos esmorecer. Se a tentação está forte, se o desafio aí está forte, a provação está forte, exercite-se. Padre Pio dizia assim: dobre os seus joelhos diante de Jesus e fique de pé diante do seu problema, porque com a fé você vai vencer as tempestades que querem te derrotar. Nós não podemos fazer o contrário, nos dobrar diante do problema. Não. Hoje nós somos convidados com o testemunho de Jó a nos dobrarmos diante de Jesus, diante de Deus, e pedir a força do Espírito Santo, a força do Espírito Santo para que a nossa fé seja aumentada, para que na hora da dor, na hora das perdas, nós não falemos, nos revoltemos contra Deus. Pelo contrário, confiemos. Deus não poupa ninguém do sofrimento, mas Ele dá a força para enfrentarmos cada etapa. E essa força nós adquirimos pelo poder da oração, pela intimidade com o coração de Deus. Quem não reza não aguenta. Quem reza suporta toda tribulação, mas quem não reza está fadado a se revoltar, perder a fé, brigar com Deus, se afastar de Deus, na hora que acontece tragédias como esta que aconteceu com Jó. Com certeza Deus se compadeceu. Ele não minimizou nenhuma das tragédias, nem nós estamos minimizando. Apenas dizendo para você, é preciso ter fé e confiar em Deus que nos ama, independentemente da dor que estamos passando. Eu estou passando uma dor intensa com a enfermidade de minha mãe, uma dor grande. Eu não sei qual é a sua, mas eu posso lhe dizer, a fé nos sustenta mesmo. A certeza de Deus, que Ele está em tudo, que a Ele a glória, o louvor, a exaltação, independente de tudo, isso não é negacionismo, isso não é ficar fora da realidade, pelo contrário, é entrar na realidade, que sem Deus nada podemos aguentar, sem Deus nada podemos fazer. Jó tinha consciência disso. Por isso vamos rezar, elevar os nossos braços e pedir a força do Espírito Santo sobre nós. Pedir a força do Espírito Santo que estava em Jó também.
a força de Deus que estava em Jó, para nos erguer, para nos levantar de todas as decepções, das perdas, das notícias ruins que recebemos, uma após outra, que nos faz muitas vezes balançar, vacilar, achar que Deus não está nos vendo. Vamos pedindo: Senhor, liberta-nos de Satanás, liberta-nos do mal que vem agir muitas vezes nas nossas dúvidas, nas nossas ideias, na nossa imaginação. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos libertar de tudo aquilo que tem nos contaminado e nos afastado do Deus vivo e verdadeiro. Vem, Espírito Santo, nos libertar dos sentimentos de morte, de tristeza, de derrota, de tragédia. Muitas pessoas que estão com a mente carregadas de tragédia, de negativismo, de pensamentos maus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, nos encher. Vai pedindo isso, meu irmão. Enche-me, Espírito Santo, enche-me de Ti, como o Senhor encheu da Tua força o coração de Jó, para proclamar: foi Deus quem me deu, mas Ele tirou. Seja louvado o nome do Senhor. Dai-nos forças para louvar na provação. Dai-nos, Espírito Santo, a força para amar a Deus quando tudo vai mal, para ser fiel a Deus quando tudo vai mal. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Dai-nos a força de sermos fiel a Deus quando tudo é tragédia ao nosso redor, quando tudo não está dando certo, mas o nosso Deus está acima de tudo que nos acontece. Por isso, Espírito Santo, vem nos dar uma fé viva, uma fé operante, uma fé carismática que age, que atua, uma fé dinâmica. Vem, Espírito Santo. Xiria lavaria, 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 lavaria. Oria lavaria, lá, diria lavar. Vem, Espírito Santo, sobre os corações que estão doloridos pela provação. Meu irmão, não se curve diante do problema, se curve diante de Jesus, diante de Deus. É Ele que vai te dar a força para você se levantar dessa decepção, para você se levantar dessa tragédia que atingiu a sua casa, a sua família, as perdas que você teve. Levante a sua alma, eleve o seu pensamento agora para aquele que deu força a Jó para suportar aquelas dores. Estamos pedindo esse Espírito Santo que é a nossa fortaleza, que guarda, que nos guarda dentro da proteção de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, reaquece os corações, em Ti, vem com poder mudar a nossa vida. Espírito de Deus, vem sobre nós, reaquece os corações, em Ti, vem com poder mudar a nossa vida.
diante do seu sofrimento. Talvez você não tenha nem palavras, nem consiga expressar em palavra o louvor que agora o Senhor suscita no seu coração. Por isso, abandone-se nesta oração em línguas. Permita com que o Espírito Santo de Deus ore em você, com que o Espírito Santo te ajude a louvar o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, em meio às perdas. Permita-se agora ser aquecido, ter o coração seu aquecido pela graça do Espírito Santo. Você que se esfriou na vida de oração devido às diversas provações, os sofrimentos foram te esfriando, você foi se afastando da vida de oração, você foi se afastando da presença do Senhor, e hoje o Senhor te chama para perto novamente. Ele diz a você que no meio do sofrimento Ele nunca te deixou, Ele não te abandonou. Por isso louve agora o Senhor, bendiga o Senhor, mesmo em meio às lágrimas de sofrimentos. Jó, diante de todo aquele sofrimento, se humilhou diante de Deus e se colocou em adoração. Nos humilhemos agora diante de Deus, com a nossa adoração, com o nosso louvor. Rebaixemo-nos diante desta mão poderosa, porque no momento oportuno, no momento certo, o Senhor nos reerguerá, o Senhor nos sustentará com a sua mão poderosa. Mas agora é o momento de nos humilharmos diante da presença de Deus, de nos rebaixarmos diante de Deus, de sairmos até mesmo do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vai dizendo isso para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vai pensando nos problemas que você está vivendo e dizendo: bendito seja o nome do Senhor. As perdas que você já teve, diga: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pela minha família. Bendito seja o nome do Senhor por todas as situações difíceis. Como Jó, Senhor, nos colocamos de pé. Se colocar de pé diante do problema é fazer o que Jó está fazendo nesta palavra, o que ele fez. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque de pé agora diante do seu problema. Você que tem sido sufocado, até mesmo esmagado, tem se deixado esmagar pelo problema. Vai orando assim: bendito seja o nome do Senhor por esta situação. Bendito seja o nome do Senhor desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor por este câncer que atingiu minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor pelos doentes que estão agora nos hospitais nos acompanhando. Bendito seja o nome do Senhor por aqueles que perderam o emprego, estão angustiados. Meu irmão, você que perdeu o emprego, vai rezando como Jó. Bendito seja o nome do Senhor, que vê o todo. Eu só vejo uma parte, mas Ele vê o todo. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor. Vai louvando. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Vai glorificando. Seja qual for a situação que atingiu sua vida, vai glorificando em meio a tudo isso. Porque louvar a Deus é um dever de todos nós.
não é por sentimentos, é um dever, é nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças em todo tempo e lugar, tempo ruim, tempo bom, dar graças em todas as circunstâncias. É nosso dever, Senhor, e nossa salvação, dizer para Ti, bendito seja, louvado seja Deus.